Cobra Kai é uma produção original da Netflix a partir de agora, e se você chegou aqui buscando todas as informações mais importantes da primeira e da segunda temporada para chegar na terceira temporada de cabeça, então você veio ao lugar certo. Então ó, já vamos rodar essa vinhetinha rapidinho, porque eu vim aqui trazer um resumão Ultimate Express Double Carpado Mega Blaster para você se preparar para esse novo ciclo que eu vou te contar, viu? Eu recebi em primeira mão da Netflix e eu ainda não posso te contar tudo que eu achei não, mas roda a vinheta, vamos lá. Fala meus queridos, aqui é a Rafa Gomes, vamos direto ao assunto porque a gente não tem tempo a perder. Resumão de Cobra Kai, os principais eventos da primeira e da segunda temporada para você não ficar perdido. E eu já começo aqui falando que a série se passa 34 anos depois do primeiro filme que foi lançado lá nos anos 80, em que vocês conhecem muito bem a rivalidade entre Johnny Lawrence e também, é claro, Daniel San. O tempo passou, mas eles não sofreram calados não, viu? Porque os dois aqui ainda carregam muito rancor da época da adolescência. E a série retoma toda a trajetória da saga de filmes, principalmente o primeiro e o segundo filme, agora trazendo Daniel San como um cara que tá bem sucedido, tem uma esposa bonita chamada Amanda, tem uma filha chamada Samantha e tem um filho chamado Anthony, que honestamente aparece pouquíssimo na série. Às vezes a gente até esquece que o Anthony existe, né? Quem sabe aí no futuro da série ele não tem uma participação um pouquinho maior. Mas do outro lado da moeda nós temos Johnny Lawrence, que tá ali na bad. Ele era um cara que foi um adolescente muito rico, de colarinho branco, de participar daqueles clubes campestres, mas hoje é um cara que tá pé rapado, vive embriagado, mora num apezinho bem perrengue, não tem uma relação com o seu filho e, é claro, não sabe muito bem o que fazer com a sua vida. Aí ele decide reabrir a Cobra Kai, que é a academia de karatê que um dia pertenceu a John Kreese, que foi o seu sensei, só que quando Daniel San, Daniel LaRusso, descobre que o seu arqui-inimigo Johnny Lawrence reabriu a Cobra Kai, ele começa a ficar muito assustado, porque ele lembra do seu passado com os garotos da Cobra Kai, que são também muito inescrupulosos. Então é claro que ele não vai deixar que o Johnny retome a Cobra Kai de forma tão amistosa assim, né? Mas ainda assim, o Daniel San segue a sua vida com a sua família linda e branca e, é claro, também sempre relembrando dos ensinamentos do mestre Miyagi, que é homenageado aqui em Cobra Kai do começo até o fim. E nesse processo de redenção em que a gente vê aqui o Johnny Lawrence tentando recuperar a sua vida, seu primeiro aluno, é claro, é o Miguel, que é o seu vizinho, que é um menino de origem latina e que também tem uma mãe super linda e jovem, que o Johnny, obviamente, já tem uma quedinha aí desde o começo. E ele e o Miguel acabam desenvolvendo uma relação que é quase paternal. Ironicamente, a relação que o Johnny não conseguiu construir com seu filho, que é o Rob, ele consegue construir com o Miguel, que é um garoto muito bonzinho, é um bom rapaz, é um menino de coração enorme também e que também gradativamente vai se apaixonando por Samantha, a filha do Daniel. Só que o Daniel LaRusso, é claro que ele tem alguns problemas com isso, né? Porque ele pensa que se o Miguel está perto demais do Johnny, é porque ele não seja talvez flor que se cheire. Mas é inegável que existe uma ligação muito forte, tanto entre Miguel como Samantha. Mas é claro que, já que eu falei do Rob, preciso apresentar para vocês o Rob. O Rob é o filho do Johnny Lawrence, que foi criado com a mãe, que é uma mulher que, assim, leva uma vida um pouquinho às avessas. Ela não está tão preocupada com o seu filho, está mais preocupada com os seus vícios e também em se relacionar frequentemente com homens dos mais diversos tipos. Então cada vez ela está trazendo um cara novo para sua casa e é claro que o Rob tem um problema muito sério com isso. E aqui a gente também já tem outro contraste, porque enquanto o Miguel é um bom menino que se alia ao Johnny Lawrence, que está aqui tentando se redimir pelo passado que ele teve, a gente tem aqui do outro lado o Rob, que é um garoto um pouco mais rebelde, que tem uma postura um pouquinho complicada, mas que rapidamente também entra em contato com o Daniel. E aí o Daniel LaRusso acaba meio que adotando o Rob, trazendo ele para debaixo da sua asa, dá um emprego para ele e também começa a ensinar a ele os valores do mestre Miyagi. E nós aí vemos um outro problema surgindo, porque se antes o Daniel LaRusso e o Johnny Lawrence tinham problemas por conta dos anos dourados deles, lá na adolescência nos anos 80, agora a coisa ficou pessoal e familiar.
familiar, porque o Johnny Lawrence sente que o Daniel, depois de ter roubado a sua namorada nos anos 80, agora está querendo roubar também o seu filho. E já o Daniel culpa o Johnny Lawrence pelo comportamento mais agressivo do filho, falando que a negligência dele é o que deixou o menino ser tão briguento e revoltado. À medida que Cobra Kai começa a crescer, a gente vê que a escola acaba trazendo mesmo a galera mais nerd, a que mais sofre na escola, o que pro Johnny Lawrence é no início um pouquinho problemático, né? Porque ele se lembra que no auge da sua adolescência, fazer parte de Cobra Kai era fazer parte da alta sociedade estudantil, né? Porque eram só os garotos top, etc. Era a galera do mal e a galera também super descolada que fazia parte. E agora Cobra Kai é o lugar dos rejeitados. E um deles é o Hulk, que era um menino que sofria muito bullying justamente por ter um lábio leporino. E ali no Cobra Kai ele acaba descobrindo uma espécie de alter ego. Aquele menino tímido que sofria calado e que foi muito maltratado pela galera popular da escola, em Cobra Kai encontrou não apenas um dom atlético, como também se transformou drasticamente. O menino de cabelo baixinho, lisinho e colado agora tem um mohawk, tem um moicano e tá sangue nos olhos e vai começar a se comportar do mesmo jeito que as pessoas que o maltratavam se comportavam com ele, viu? O jogo virou e não foi pra melhor não, viu? Aqui a gente também tem o romance entre Senna e Miguel, que começa a aflorar mais já no final da primeira temporada. Eles dão seu primeiro beijo ali no 7º episódio da primeira temporada. Só que as coisas não vão ficar tão simples assim não, porque como o Robbie agora tá muito próximo do Daniel LaRusso, é claro que naturalmente ele e a Samantha acabam se conectando e se transformando em amigos também. Só que pro Miguel isso não pegou nada bem, porque ele, como um rapaz que tá apaixonadíssimo, é claro que ele começa a desconfiar dessa amizade, e quanto mais ele vê a Samantha e o Rob sempre juntos, mais ele fica incomodado e enciumado. Isso gera uma situação muito complicada em uma festa que acontece entre eles ali. Os dois acabam saindo no tapa, sem querer o Miguel acerta a Samantha e é claro que o que eles tinham de tão bonito e romântico vai por água abaixo. E é aí que a gente começa a ter um problema de divisão ainda maior entre os membros da Cobra Kai e, é claro, os futuros membros da Miyagi-Do, que é a escola que o Daniel LaRusso vai oficialmente montar na segunda temporada. E agora ele tá aqui não apenas moldando a Samantha no karatê, como também tá trazendo o Robbie pra dentro desse rolê. E agora a gente tem 2 atletas do Miyagi-Do contra uma galera de nerds ali do Cobra Kai. Mas quem voltou do passado para retomar o nome Cobra Kai para si é claro, John Kreese, o sensei dos anos 80, aquele sensei que tem cara de vilão clássico. E ele fica indignado ao ver que a Cobra Kai, que ele tanto amou e cultivou com tanto carinho, não tem mais o status descolado que tinha nos anos 80. E ele chega ali em Cobra Kai como quem não quer nada, como alguém que é um vozinho que tá aí, sabe? Um vozinho meio abandonado na vida, que tá tentando recuperar a sua vida. E a princípio, todos nós caímos nessa ideia dele, viu? Inclusive o Johnny Lawrence, que pensa na sua própria vida e pensa, pô, eu também passei por maus bocados, tô tentando me recuperar aqui com a ajuda do karatê, então é claro que, pô, eu tenho que ter um pouco de compaixão dele, né? Vou ajudá-lo. Mas o Johnny estava errado, porque o John Kreese usou dessa premissa de que precisava retomar a sua vida, de que também buscava redenção, justamente para passar uma rasteira no próprio aluno, porque agora ele está disposto a qualquer custo a retomar os tempos de glória de karatê, nem que isso signifique mandar alguns alunos embora. Mas é claro que isso vai acontecer ao longo de toda essa segunda temporada, e gradativamente o John Kreese, quanto mais ele se envolve com Cobra Kai, mais ele vai jogando o próprio Johnny Lawrence para escanteio. E a situação entre os atletas está ficando cada vez pior. O karatê Miyagi-Do tá crescendo um pouco mais, e aí a gente tem uma outra galera nerd ali que tá se opondo contra a galera nerd de Cobra Kai. A galera que foi rejeitada lá no Cobra Kai, alguns deles foram lá pro Miyagi-Do, que foram muito bem aceitos pelo Daniel LaRusso, muito bem, obrigado. E agora a gente tem uma divisão muito maior, que é realmente Miyagi-Do contra Cobra Kai. E é claro que isso vai dar muito pano pra manga ao longo de toda a segunda temporada, porque a gente ainda tem aqui no meio de toda essa confusão o famigerado romance do Miguel e da Samantha. Porque como os dois acabaram não dando certo e o Miguel achou que a Samantha tivesse de rolinho com o Robbie, é claro que o Hulk, que é o melhor amigo do Miguel,
não vai deixar isso barato não. E agora ele também quer uma vingança um pouco mais pessoal, porque acha que a Samantha traiu o Miguel e acha que o Rob também tem culpa no cartório. E é claro que isso vai fazer com que os ânimos fiquem ainda mais aflorados nessa segunda temporada. E a treta está armada real oficial. O Johnny Lawrence ainda tá grilado porque o seu filho tá cada vez mais perto do Daniel, se tornou alguém de extrema confiança do Daniel LaRusso, enquanto ele não consegue se aproximar do seu filho. Em contrapartida, ele acaba destinando toda a sua afeição paterna para Miguel e se aproxima ainda mais de Carmen, que é a mãe do Miguel, essa mulher latina belíssima, com quem ele acaba saindo em um jantar. E quem ele encontra nesse mesmo jantar? Obviamente, o Daniel e a Amanda. E é claro que a gente vai ter ali também outra situação super peculiar que traz um gostinho a mais para essa temporada. Só que é claro que o grande foco dessa segunda temporada é a treta entre os dois grupos de karatecas. E a coisa vai ficar muito pior porque a gente tem ali um outro nível de competição surgindo. A gente tem a Tori, que é uma menina briguenta, tem uma família muito complicada, ela é uma menina que ela é bem hustler, sabe? É aquela menina que faz tudo meio na base da trapaça. E é claro que ela começa a se afeiçoar pelo Miguel, mas gente, o coração do Miguel pertence a Samantha. Não tem jeito, ele é apaixonado pela Samantha, a Samantha também gosta muito dele, então a gente tem esse entrave ao longo de toda a temporada. E a gente vê ali depois as duas entrando em atrito, então a gente vê ali catfight, assim como a gente também vê muitas lutas de karatê na segunda temporada, e tudo isso, toda essa confusão de adolescentes à flor da pele vai culminar no grande clímax dessa temporada, que é quando todos eles começam a entrar em atrito na escola, e aí a gente tem o Ultimate Fight. É quase um MMA, né? Mas é karatê nesse caso. A gente tem ali uma luta gigantesca no hall, nos corredores da escola, onde a gente vê Karate Miyagi-Do contra o Karatê de Cobra Kai, e é uma balbúrdia, uma gritaria, confusão, pancadaria, todo mundo batendo em todo mundo, porque aí quando a gente vê Miguel e Rob se enfrentando no meio da escola, a coisa toda começa a fugir de controle. O Miguel se lembra do seu sensei, que é o Johnny Lawrence, que pede para ele ter calma e não agir com violência extrema, para ter misericórdia. O Miguel se lembra desse ensinamento do Johnny Lawrence, só que aí nesse caso o Rob já estava tão à flor da pele, e aqui nessa altura da temporada a gente já viu que os dois personagens mudaram muito. O Miguel, que era muito calminho, muito fofinho e muito certinho, acaba ficando um pouco mais agressivo e mais parecido com o Hulk, enquanto o Rob, que antes era muito mais agressivo e violento e briguento, se torna mais calmo, mais acalentador e também mais tranquilo. Então a gente vê que os dois personagens mudam muito até o final da segunda temporada, e aqui o Miguel, ele recupera a sua noção, tem misericórdia do Rob no meio da luta, só que o Rob, a flor da pele, acaba não respondendo da mesma forma e acaba agindo de maneira agressiva, golpeando o colega de escola a ponto dele cair de um andar, se machucando drasticamente nas escadarias da escola, chegando a ficar em coma no final da temporada. É claro que isso fez com que tudo fugisse de controle e ele, assustado, acaba fugindo, e é assim que a gente encerra a nossa segunda temporada. Mas além disso, no meio daquela luta, a gente também vê a Tori super agressiva ali e armada, atacando a Samantha, deixando um corte gigantesco no seu braço, que é algo que também vai ser abordado com mais profundidade na terceira temporada. E foi assim que nós encerramos a nossa segunda temporada, e é claro, assim que a gente também encerra esse resumão Super Sonic Mega Blaster 3000 de Cobra Kai. E se você gostou desse resumão, não sai daqui do Rafa Gomes, porque vocês sabem que tem muita coisa boa, e fique esperto, viu? Porque se você gosta de Cobra Kai, vai ter crítica, análise da terceira temporada na íntegra, sem spoiler, antes da estreia. Então cola em mim, porque se você gosta de Netflix e se você gosta de Cobra Kai, o Rafa Gomes é o seu lugar. E não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no @Rafa Gomes, e lá no Facebook, no Rafa Gomes Cinema. Um beijo pra todos vocês, fiquem todos com Deus, e a gente se vê na próxima. Tchau!